A gota parece ser uma condição horrivelmente dolorosa causada pela extravagância, considerada uma moda e um sinal de riqueza. Embora agora saibamos o que causa a gota, que é um acúmulo de ácido úrico causado por uma dieta rica em carnes e álcool que afeta principalmente os homens. Era uma doença recebida com muita confusão nos dias gloriosos da gota. Sejam bem-vindos ao canal A História do Poder. Se você é um curioso pela história da humanidade, não perde mais tempo e já se inscreve nesse canal, além de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. O seu like também é muito importante para nos apoiar a trazer mais vídeos dessa forma. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Hoje, vamos falar sobre a doença dos reis, ou seja, a gota. A gota é uma condição artrítica caracterizada pela clínica Mayo como ataques súbitos e graves de dor, inchaço, vermelhidão e sensibilidade nas articulações, frequentemente na base do dedão do pé. Não é surpreendente, então, que as pessoas afetadas pela gota descrevam amorosamente a condição como agonizante. No final do século XVII, o médico Thomas Sydenham escreveu que a gota era tão esquisitamente dolorosa que não suportaria o peso das roupas nem a trepidação do quarto quando alguém nele caminhava rapidamente. Traduzindo grosseiramente para a nomenclatura atual, a gota era dolorosa pra caramba. Thomas comparou a sensação de gota à de um osso deslocado, o que não é uma condição favorável para um osso. No século XIX, o reverendo Sidney Smith descreveu seus surtos de gota como equivalentes a andar sobre globos oculares. Então, boa sorte em ver essa imagem agradável da sua mente. Assim como Robin Hood, pensava-se que a gota atacava especificamente os ricos. Desde a descrição mais antiga de Hipócrates, a gota estava ligada a alimentos indulgentes e consumo pesado de álcool, uma dieta que apenas os ricos podiam pagar. Devido a esse fato, a gota começou a ganhar reputação como a doença dos reis e até se tornou um tipo de humilde ostentação, retratada como desejável, pois era uma prova clara, mesmo sendo dolorosa e repugnante de riqueza. Pobres eram excluídos da diversão proporcionada pela gota. Em um comentário de 1900 do London Times, um escritor afirmou que o resfriado comum tem um nome apropriado, mas a gota parece elevar instantaneamente o status social do paciente, o que significa que os portadores de gota foram os influenciadores originais de sua época. Os tratamentos médicos para a gota variavam muito quanto a fazer algum sentido lógico. Desde a acupuntura na antiga China até o consumo de açafrões no Império Bizantino, parecia ser uma série de tentativas e erros para ver o que funcionava. Mas o remédio mais estranho de todos veio de um livro médico de 1518 com uma receita assustadora para uma saúde melhor. Coma um gatinho fofo. O médico Lawrence Freese descreveu essa receita de tratamento da gota como assar um ganso velho e gordo e recheá-lo com gatinhos picados, banha, incenso, cera e flor de centeio. Mas ainda não acabou. Depois de comer esse ganso recheado de gatinho, aplique as gorduras desse centro de mesa assustador de ação de graças nas articulações doloridas de gota, como se estivesse usando uma pomada. E só para deixar claro para todos, essa mistura não curou a gota. O mais próximo de uma cura de todas essas coisas foram os bizantinos, pois hoje a colchicina é usada para tratar a gota, sendo feita do açafrão de outono e não de adoráveis animais de estimação domésticos. Você sabe o que dizem sobre o tamanho do pé de um homem? Bem, eles levaram isso extremamente a sério do século XVI ao XVIII. Em 1588, o ensaísta Michel de Montaigne declarou que, quando a perna de um homem está em um estado enfraquecido, as partes genitais ficam mais cheias, melhor nutridas e mais vigorosas. Nojento e errado. Em 1693, um escritor holandês,
com uma ideia muito vaga de como o corpo humano funciona, disse que a gota era ótima porque permitia que os homens descansassem seus órgãos reprodutivos devido ao aspecto de estar tão dolorido que não pudesse andar. A descrição mais antiga da gota remonta a 400 a.C. por ninguém menos que Hipócrates. Ele acreditava que a gota era o resultado do fleuma se instalando nas articulações e afirmava que esta condição deliciosa e perturbadora era incurável. Hipócrates afirmou que as pessoas afetadas pela gota, que eram idosas, tinham nódulos em suas articulações, que levaram uma vida difícil e tinham o intestino preso, estavam além do poder da medicina para curar. Hipócrates prosseguiu dando apelidos adoráveis para a doença, chamando a gota de doença impossível de andar e artrite dos ricos, já que ele também notou a correlação de uma dieta indulgente de comida rica e vinho e contrair a doença do pé gordo. Por séculos, a característica mais evidente e amplamente compreendida associada à gota foi sua predileção por pés. Os antigos gregos se referiam à gota como podagra, ou agarrador de pés, devido ao local favorito da dor, que era o dedão do pé. No século XVII, Thomas Sydenham também notou isso, descrevendo um surto de gota, acordando um paciente com uma dor que geralmente ataca o dedão do pé, mas às vezes o calcanhar, a panturrilha da perna ou o tornozelo. Médicos descartaram o flanelado e projetaram uma bota de vidro, que os médicos usavam para aplicar calor e tratar os sintomas da gota. Embora o calor possa ter proporcionado alívio temporário, infelizmente também piorou muito as coisas. O calor poderia deslocar o ácido úrico de sua casa aconchegante nas articulações e seguir diretamente para os rins, que é um ambiente muito menos hospitaleiro para o ácido úrico, pois o órgão se fecharia e o paciente poderia falecer. A gota é causada por hiperuricemia, ou excesso de ácido úrico no sangue. O estrogênio protege as mulheres da hiperuricemia, tornando-as menos propensas a contrair gota. No entanto, à medida que as mulheres envelhecem e passam pela menopausa, o estrogênio diminui, enquanto as oportunidades de gota, ao contrário de suas oportunidades para papéis cinematográficos, aumentam. Médicos também descobriram que a gota gosta de manter isso na família, descobrindo que até 80% dos portadores de gota vêm de uma família de outros portadores de gota. Reconhecida como uma forma de artrite em 1848 por Alfred Baring Garrod, a condição continua a afetar milhões de pessoas até hoje. Na verdade, os médicos estão vendo os casos de gota aumentarem, com o problema afetando 9 milhões de pessoas apenas nos Estados Unidos. À medida que a população dos Estados Unidos envelhece e engorda, com alimentos e vinho tão saborosos e o exercício sendo algo que vai sendo adiado, os médicos devem esperar que esses números continuem subindo. E você? Já teve que lidar com a gota? Deixe nos comentários abaixo. De qualquer forma, agradeço por assistir. Te convido a clicar no vídeo que está aparecendo nesse momento na sua tela para você entender como a sua vida hoje é muito mais rica e próspera do que a de qualquer rei na Idade Média. Até o próximo vídeo!